Festas e Eventos TV é um oferecimento de Light Design, mais Expor Lux, excelência em projetos de iluminação. Telefone 67 3304 7000. Hoje eu converso com a Alessandra Ribeiro. Ela é arquiteta formada há 13 anos e atua principalmente na área da arquitetura de interiores e design. Ela tem uma especialização que me chamou muita atenção na Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia. Relação do homem e sua casa, o critério da arquitetura que propicia o seu bem-estar. E aí está o diferencial dessa arquiteta. Olá, mais um interview aqui no Festas e Eventos TV. Converso com a arquiteta Alessandra Ribeiro. Prazer recebê-la aqui, Alessandra. Obrigada. Vamos bater um papo, conhecer um pouquinho você melhor, né? E saber como você vê a arquitetura de uma forma geral. Mas vamos falar de Campo Grande, vamos falar do nosso quintal aqui, né? Como é que você vê a arquitetura na nossa cidade? Ela é promissora. Você acha? Sim, nós temos uma cidade bonita, limpa, né, e organizada. E nós temos vários profissionais bons aqui, então eu vejo um mercado bem promissor. Nós temos aí um campo enorme aberto para se trabalhar. Você acha que os clientes, de uma certa maneira, investem na arquitetura? Eles procuram um profissional, eles valorizam essa profissão? Sim, agora eu penso que muito mais do que há uns 10, 15 anos atrás. Porque a arquitetura é tudo, né? Ela influencia, ela condiciona o ser humano. Seja o espaço natural ou construído, o humano ele vai usar o espaço de acordo com como ele se põe. E esse espaço ele pode produzir felicidade, gerar prazer ou não. E quando você arquiteta isso, você tem esse pensamento mais profundo? Sim, porque principalmente em se tratando de casa, tá? A casa, ela é um espaço onde nós nos repristinamos, a gente se reorganiza ali dentro. É o nosso segundo espaço operativo no mundo. Então, ela tem que ser uma extensão do morador. E para isso, o arquiteto ele é simplesmente um técnico que tem bom gosto e criatividade para organizar o cliente dentro daquele espaço. Porque se ele não pensar dessa maneira, ele vai acabar fazendo uma coisa que não é a realidade ou... Na verdade, bem isso. Ele tem... Vai fazer uma coisa que vai ficar fora. Não, sem problema nenhum. É que eu fiquei pensando, porque se você faz uma coisa que não tem a personalidade, não tem o jeito da pessoa, sim, e você implementa o teu estilo, vamos dizer, quer dizer, seria o contrário, eu teria que gostar do teu estilo para eu poder me adequar a ele, e você se adequa ao estilo do cliente, é isso? Isso, eu me adequo ao estilo do cliente, por quê? Porque, na verdade, é isso que eu te falei, você pega ele e organiza ele dentro da casa dele, de uma forma criativa e com bom gosto. E como é que se faz isso? Eu sou seu cliente, tá? Eu falo, eu quero construir uma casa, quero fazer uma torre, quero fazer não sei o que lá. Sim. Tá, e você, como é que você fala então, assim? Não, vamos por aqui, vamos por ali. Sim, primeiro, porque... Para mim, o cliente ele é único, tá? Ele é um conjunto de experiências, ele tem um design interno e um design externo. Então, por exemplo, através de uma entrevista e através do visual... Você faz essa leitura. Sim, você tem que fazer uma entrevista, tem que fazer uma série de perguntas que não são diretas para ele poder responder ainda. Me faça uma pergunta. Como é que seria uma pergunta? Onde você gostava de passear quando você era criança? Tirar férias. Tirar férias? Ah, lá em Minas, não sei, numa cidade que tinha águas. Então, ali você já fala muita coisa do seu ambiente, porque o ambiente natural... Quer dizer, aonde eu quero uma coisa que eu gostaria de ter na minha casa. Não, é aonde você tem prazer. Tá, mas se eu tiver aquela água, se eu tiver coisa na minha casa, eu vou ter prazer. Então isso me remete... Sim, porque na verdade nós utilizamos um único sentido muitas vezes quando a gente vai contratar um arquiteto ou um estilista ou qualquer coisa. É o visual, é a visão. Porque o ser humano é estético por natureza. Então, tudo que é bonito ele vai querer ver. Só que ele esquece dos outros sentidos. Porque a arquitetura, ela tem que provocar os 5 sentidos. E você estimula isso nos seus clientes? Sim, porque se ele não se percebe na questão das sensações do organismo dele, que não é só a visão, ele não vai se sentir bem no ambiente, ele não vai saber por quê. Porque o ambiente, ele provoca sensações, você percebendo ou não.
Sim. Então, nós temos ambientes que são aprazíveis e não. E você fala, tem alguma coisa me incomodando, mas eu não sei o que é. E às vezes é uma cadeira, é uma cor. Não consegue identificar, mas está incomodando. É uma cadeira, é uma cor. E ali, aquilo está fazendo realidade todo dia em você. E te incomodando, E te incomodando, te estressando e você não sabe por quê. Aí você chega num limite, às vezes, de provocar até, de gerar uma... Mas é interessante esse modo de como você vê as coisas. Eu não tinha pensado dessa maneira. Isso tem uma linha. Quem que inventou isso? Como é que funciona isso? Não, é que na verdade eu fiz uma especialização na Rússia. Ah, então tem uma coisa diferente. Tem, não é só arquitetura, mas você tem que, na verdade, é como você percebe. Eu estudei, lógico, tá? Eu fiz uma especialização em psicologia e foi aplicada à casa em específico. Por quê? Porque é o nosso espaço privado. Ali entra, se você permite. Então então pera um pouquinho, deixa eu entender. Além de arquiteta, você também é psicóloga? Não. Você é uma psicóloga arquiteta? Não. Eu só fiz para poder. Por que acontece? Não, mas eu tô achando super legal isso, porque eu nunca tinha visto isso. Eu não posso me colocar na casa do cliente, porque a casa não é minha. A casa é do cliente. Ele tem que se sentir completamente ele ali. E você tem que ter essa sensibilidade para poder ele enxergar isso e colocar ele. E não me colocar ali dentro. Porque se você... É a mesma coisa. Eu tenho um design biológico. Tenta você, com tudo que você tem, ficar morando dentro do meu corpo. Não funciona. Não vai funcionar. É a mesma regra. Você está falando isso aí, eu lembro, às vezes, entrevistando cabeleireiros, assim, o cara pega uma foto de um artista, eu quero esse cabelo para mim. Ah, mas não encaixa, não tem nada a ver. Não, mas... E aí o cara fica estranho, né? Então, você vai ter que... ainda mais essa nossa vida conturbada hoje, corrida... Você chega em casa, você tem que se reorganizar para o dia seguinte. Então são pequenas coisas. É como você toma o café da manhã. Você tem que prestar atenção em tudo que você faz. Então, é como você toma o café da manhã, é como você toma banho, qual que é o tipo de lençol que você utiliza. Tudo isso são as outras sensações que a gente não se dá conta e que ela está agindo ali, né? São as outras percepções que nós temos com os outros sentidos. Então, a textura do tecido do seu sofá, a cadeira, o conforto da sua cadeira para você tomar o café da manhã. Então são pequenas coisinhas que compõem o conjunto Eu tô ficando fã de vocês, porque é um olhar totalmente diferente de tudo que eu já vi. Sim, mas isso o quê? Tudo com design, tudo com bom gosto, tudo com a temporalidade. Porque também eu acredito assim, eu quero isso porque tá usando. Vem cá. Não funciona, né? Tem roupas da moda, a moda é um capricho. A arquitetura, não. A arquitetura, ela é a única... Você pode até fazer moda, mas não copiar a moda. Não copiar a moda. Porque, na verdade, uma roupa que está sendo usada agora, ela nem sempre me valoriza. Ela nem sempre vai me dar prazer, não vai me dar segurança, não vai me dar personalidade, não vai me dar poder, né? O poder no sentido de você se sentir bem com aquilo. Então, a casa é a mesma coisa. Se você está bem, se você se sente seguro com tudo aquilo que tem dentro, e você olha e sente prazer em tudo que tem ali dentro, todo mundo que chegar na sua casa você vai ser feliz. Com certeza. A gente vai para o intervalo e voltamos logo em seguida. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Wizard, Chácara Cachoeira, www.wizardcg.com.br, 33410494. De volta aqui no nosso interview, converso com a arquiteta Alessandra Ribeiro, num bate-papo muito interessante. E já vou emendar uma pergunta para você. O que é para você um bom design arquitetônico? Olha, primeiramente, ele tem que seguir os princípios básicos, né, conceituais da arquitetura, que é a funcionalidade, que é a utilidade, a beleza e a solidez, que é a estrutura. E nisso está intrínseco a questão da monumentalidade, a liberdade formal. Eu já explico o que é. Tá. Que você falou, já começou a falar. A parte técnica, né? A liberdade formal. A liberdade formal é a questão da arquitetura como arte, tá? Escultural, design mesmo. Monumentalidade. A monumentalidade, eu gosto muito de um arquiteto que é Louis Kahn. E a monumentalidade para ele é aquilo que você não precisa acrescer e nem retirar nada. Para ele, um alfinete é monumental. É quando é perfeito e completo, tá? E a ousadia.
Então, para mim... A ousadia é tudo, né? A ousadia. Por quê? Nós precisamos de certos momentos de uma provocação para poder estimular o prazer, enfim, a criatividade. E por que eu penso dessa forma? Porque a gente precisa ser criativo no nosso trabalho, independente se você é um arquiteto, um advogado... Sim, para sair da mesmice, né? Para você ter um estímulo, um sopro de estética, sabe, no dia a dia da vida. Mas, Alessandra, assim, dessa maneira que você está falando, vamos pensar numa casa, né? Que a casa, ao meu ver, e a gente conversando aqui um pouco antes, em off, tem que ter aquela parte social, tem que ter aquela parte familiar, tem que ter a parte de negócios, lá o meu office, não sei. E às vezes tudo isso se junta, se separam, e como é que funciona tudo isso de uma maneira legal? Então, para mim a arquitetura é funcionalidade estética, resumidamente, tá? Mas você agora acabou de falar da parte da primeira premissa, que é o tripé da arquitetura, né? Do conceito básico, que é a utilidade. A casa, ela tem que servir. Se você é um chefe de cozinha, você vai ter que ter um espaço social ali para você poder receber. Ele tem que ter essa utilidade. Você tem um espaço familiar e você tem um espaço individual. Mesmo você tendo uma família, filhos, cada um ali dentro tem que ter o seu espaço individual para você. Todos se interagem, mas tem certos momentos que cada um se recolhe para se reorganizar, como você disse. Para se reorganizar. Porque nós nascemos de uma forma individual, né? Não nascemos grudados em ninguém. Então, cada um tem um tipo de inteligência, um tipo de mente que sozinho ele consegue se organizar de forma diferente. Então, por isso que a casa ela tem que atender todos esses requisitos. E sem ainda a parte social, sem um agredir o outro. Então, você tem que realmente... Aí já é milagre. Não é, não? Não é milagre. Não? Não. É por isso que você tem que realmente fazer uma entrevista muito séria com todos os moradores da casa. Porque você consegue fazer esse casamento, todos ficarem felizes. Consegue ter uma linha assim, tênue, invisível, que eu vou até aqui e daqui começa... Não, na verdade você vai fazer, é o ecletismo, né? Você vai juntar tudo. Juntar é uma palavra. Mas você vai fazer, vou colocar... Você vai agregar vários interesses, né, com as partes que vão ser compartilhadas e as partes que vão ser usadas individuais. Sim, bem isso daí. É por aí? É por aí. Porque não tem, aqui eu começo, não, aqui acaba o meu... Não, tudo interage, tudo. Porque... Não tem como, mas um não pode agredir o outro. Porque todos vão ter que conviver no mesmo espaço. Então, é um estudo, tá? Não é... Por isso que o meu trabalho demanda um pouco mais de tempo. É um atendimento mais personalizado. É personalizado. Não tem como. E para ser personalizado, e ainda... Por exemplo, eu não pego referências de revistas ou coisa parecida. Eu uso como referência. Mas o espaço que... Como a casa é única, o cliente é único, ele é exclusivo, não tem como ter alguma coisa parecida com a casa dele. Tem que ser... Sim, porque... Ela tem que ser especial. Mas não tem aquele cliente que fala assim, eu quero isso aqui, eu quero exatamente isso. Mas deve ser arquiteto, né? Porque você já está pronto. Justo. E outra coisa, mas se ele chega até mim, eu acho que vai ser difícil ele... Porque você vai mudar a cabeça dele, vai mostrar para ele que ele pode ter uma coisa... Que vai sair na próxima revista que o pessoal vai falar, eu quero uma casa igual a dele. E aí ele fala, mas onde que eu posso ver isso aqui, né? Ele olha pra... Eu falei, não. Olha pra dentro de você. Na verdade não tem. Não, ele fica super feliz. Todos os clientes depois, eles ficam super felizes, porque o resultado ele fala, eu não esperava que era tudo isso. Aí depois, eles falam assim, nossa, eu uso todos os espaços da minha casa. Isso ainda é o melhor. Porque ela funciona como o nosso organismo, né? É como se você não usa aquilo, é como se você não usasse essa mão, ou aquele pé, enfim. A casa, ela é o seu, ela realmente é a sua extensão. É a sua extensão. Alessandra, a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta eu vou falar do mercado de Campo Grande, no mercado das empresas que atuam aqui. Como é que você vê isso? Se você tem que buscar materiais de fora ou não, se tem lojas aqui que te suprem, né? Porque você já é meio diferenciada, a gente vai ficar sabendo.